queria organizar e parabenizar a equipe do evento por ter escolhido Salvador fazer esse evento. Contem sempre com o Meir Brown, tá, e o Shecker quando fizerem evento aqui em Salvador, tá? Uma cidade que a cada vez que eu venho me surpreende positivamente, e hoje me surpreendi positivamente com várias questões políticas e econômicas que eu desconhecia, apesar de atuar na indústria de petróleo e gás há mais de 15 anos, tá? Falar um pouquinho sobre o Meir Brown, tá, o Shecker. Ele nasceu como uma boutique de óleo e gás, um escritório de advocacia no ano de 98, fez uma associação inicial com Thompson Knight, que é um escritório americano, depois a gente mudou para a plataforma Meir Brown, que ela tem escritórios no mundo inteiro. Os nossos clientes, quando fazem operações no Brasil, eles têm a possibilidade de fazer dentro do mesmo escritório essas operações transnacionais com os nossos escritórios ao redor do mundo. Então, são financiamentos, aquisições na Ásia, financiamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, e você foca tudo dentro do mesmo escritório. Hoje eu fui escolhido aqui para falar um pouquinho em nome do escritório nesse evento maravilhoso, porque eu sou sócio da área de energia, óleo, gás, biocombustíveis e agora hidrogênio, tá? Há 7 anos no Meir Brown. E antes disso, eu gosto de falar na minha vida anterior, eu fui 14 anos do governo federal, eu fui procurador federal, atuando nesses 14 anos na área de regulação. Comecei com transportes terrestres e ferroviários na NTT, passei para mineração da NPM, eu fui 9 anos procurador-geral da Agência Nacional do Petróleo, que agora recebe essa missão aí de ser o regulador do hidrogênio. E aí a questão que fica, né? A ANP está preparada para fazer para estabelecer o marco regulatório adequado e executar essa política do hidrogênio? Poxa, o hidrogênio verde, ela sempre foi uma agência que teve aquela pecha do petróleo, do gás natural, aquela pecha da regulação não adequada, aquela regulação cinza, preta, né? Quando a gente fala do hidrogênio, quando a gente fala do hidrogênio cinza, do gás natural, aquela regulação feia. Mas eu gosto de lembrar sempre, sim, se tem uma indústria que vai fomentar a transição energética no Brasil, é a indústria do óleo e gás, tá? Costumo falar, em 2023, a produção de petróleo e gás no Brasil gerou 90 bilhões de reais de distribuição de participações governamentais para a União, estados e municípios, não é? A expectativa é que em 2029 isso chegue a 200 bilhões de reais, tá? Além de todo o incentivo que a gente vai falar um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento, que hoje a ANP também é a maior agência reguladora de incentivos, tá? De pesquisa e inovação brasileira. Bem rapidamente, a lei do hidrogênio, tá? Muito importante que se fixe, tá? Ela estabeleceu as balizas, tá? Para o incentivo para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, tá? Então, toda a rota tecnológica que está sendo tutelada pela lei, tá? Ela traz essa inovação. Hoje, 90% de todo o hidrogênio hoje consumido no mundo, ele tem a rota por meio do gás natural. A nova lei, ela vem tutelar exatamente essa nova rota tecnológica. A Petrobras hoje no Brasil, ela é a maior produtora e a maior consumidora de hidrogênio, que é 95% de todo o hidrogênio produzido hoje, ele advém desses processos de retorta e de refinaria que hoje são dominados pela Petrobras. Um pouquinho das definições, tá? Eu sei que é enfadonho nesse começo, mas o que eu quero apresentar no final é o preparo da lei de exigir da ANP que ela esteja preparada para autorizar esses processos de outorga de produção de hidrogênio verde. Alguns conceitos que são essenciais. Hidrogênio de baixa emissão de carbono, tá? Que é aquele combustível, insumo industrial com emissão de gases de efeito estufa menores ou iguais a 7 kg por CO2 kH2. Isso significa o quê? Vocês olhando para esse parâmetro aqui, você vai pensar, poxa, na Europa é 5, em alguns países 4,5, mas por que fixaram em 7? É exatamente para capturar aquilo que é abrasileirando a rota aqui e a especificação, porque com 7 quilos é possível se aproveitar o hidrogênio verde produzido do etanol. Então, considerando a nossa matriz componente também do etanol, estabeleceu-se em 7. O hidrogênio renovável, que é produzido naturalmente, tá? De fontes renováveis, e o hidrogênio verde, que é o combustível produzido por eletrólise de água, utilizando fontes renováveis e também seguindo a mesma premissa de emissão. Separei esses 3
pilares, princípios, tá, da lei, tá, para falar um pouquinho aqui com vocês. O primeiro é o respeito à neutralidade tecnológica, tá? A lei ela não escolheu uma rota tecnológica a ser seguida para fins de incentivos tributários, tá? O que a lei incentiva é a produção de hidrogênio verde, tá? Então, se vem do etanol, se vem da hidrólise, o importante é seguir esses parâmetros de emissão, para fins principalmente de qualificação para incentivos tributários. Como toda nova matriz energética, tá? E essa matriz limpa, ela precisa ser incentivada, tá? E há os créditos, salvo engano, 8 bilhões do PHBC para serem aplicados de 2028 a 2032, e já iniciando esse ano, e espero que isso saia muito rapidamente, o REHIDRO, que a gente vai falar rapidamente um pouquinho mais à frente, tá? Então, esse respeito à neutralidade tecnológica é muito importante. Previsibilidade da formulação de regulamentos. O nome disso aqui é segurança jurídica. Quem está colocando dinheiro nesse tipo de atividade, ele quer ter a segurança de que recurso aplicado, ele vai gerar aquele retorno que ele planejou no final. A gente já tem uma complexidade muito grande do nosso sistema tributário, que ele está em transição atualmente, mas que especificamente a lei e a regulação que vai tutelar a produção de hidrogênio aqui no Brasil, ela precisa garantir ao investidor segurança jurídica. No final do dia, ele não quer surpresa, ele quer trazer o dinheiro, ele quer aportar o dinheiro, ele precisa daquela receita, ele precisa da garantia e da segurança jurídica que aquele retorno é que ele vai ter. E a questão do fomento à pesquisa, tá? Hoje, já há mais de 5 anos, a ANP ela tem uma diretriz clara para os investimentos da obrigatoriedade de alguns contratos de pesquisa e inovação nessa indústria. Então, assim, para quem não sabe, os contratos de produção de petróleo e gás, os grandes produtores de petróleo e gás, os grandes campos, eles são obrigados a investir em pesquisa, inovação e desenvolvimento 1% de toda a sua receita bruta. Então, vamos pegar os grandes campos, inclusive do pré-sal, tá? 1% de toda a receita bruta, ele é obrigado a investir em P&I. Você pergunta, poxa, mas isso é um recurso público? Não, isso é um recurso privado. A ANP só fiscaliza para verificar se aquele investimento está sendo aplicado de forma adequada. Para vocês terem uma noção da ordem da grandeza, só ano passado foi gerado mais de R$1 bilhão em recursos de PIDI. E hoje, a última vez que eu tive com o Rafael Moura, que a gente fez um evento no escritório há 2 semanas atrás, ele é o superintendente da ANP que cuida de todos esses recursos do PIDI, já havia aprovado esse ano R$400 milhões só em hidrogênio. Então, pesquisa, desenvolvimento e inovação focada no hidrogênio. Muitos dos professores até que me antecederam com essas pesquisas na universidade, eu lembro que esse projeto de Mamona, vários dos projetos hoje que trabalhavam com biodiesel e hoje trabalham com hidrogênio, eles são fomentados por essa cláusula de PIDI da ANP. Objetivos, destaquei esses 6, tá? Principalmente proteção do meio ambiente. A gente quer fazer uma transição e quer contribuir para um futuro transgeracional aí para os nossos filhos e netos. Então, assim, muito cuidado com o meio ambiente, porque senão não vai ter um mundo para ninguém no futuro. Os investimentos, tá? Atrair investimentos. A gente consegue atrair investimento com segurança jurídica, mostrando que o Brasil ele já é belo por natureza, porque ele tem essa matriz renovável, que é muito claramente, já foi falada por todo mundo. A gente tem terra, a gente não tem um problema, por exemplo, da Noruega, que precisa ir para a eólica offshore. A gente não tem um problema da Alemanha, que não tem mais espaço para fazer nada. Aqui a gente tem terra, aqui a gente tem sol, aqui a gente tem vento, aqui a gente tem uma grande oportunidade. Uma expressão que eu escutei há 2 semanas e eu adorei, e não é minha, veio nesse evento da Petrobras. O Brasil é a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Tá? Guardem, o Brasil é a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Transição energética, que é exatamente o que eu estou falando para vocês. O hidrogênio ele vai ser fomentado, tá, pela geração de riqueza que é feita com petróleo e gás hoje, nessa ordem de investimentos como alguns que me antecederam, tá? Está programado para investimento em 10 anos, 3 trilhões de reais, tá? É 10 vezes mais do que a gente tem de geração e de investimentos que você tem na energia elétrica. Então, assim, é um montante elevado, a gente tem que se aproveitar dessas riquezas enquanto a gente tem, mas principalmente
demandar que os estados, a União, os estados, os municípios, eles invistam parte dessa receita nessa transição energética. Eu achei belíssimo e eu não sabia que o estado da Bahia ele tem uma taxação zero do ICMS na geração de energia de hidrogênio. Maravilhoso. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que isso está desde 2021 implementado. E eu trabalho com petróleo e gás, com a indústria de hidrogênio há muito tempo. E isso eu nunca tinha ouvido falar. No consumo também. Cara, isso é sensacional. É disso que o investidor precisa, tá? Eu até consultei aqui meu sócio. O nosso escritório aqui no Brasil, a gente tem escritório, por enquanto, no Rio, São Paulo, Espírito Santo, mas a gente está abrindo aqui um escritório também em Salvador, tá? Ano que vem. PDI, tá? Para você conseguir capturar efetivamente a projeção desses investimentos e garantir que esses investimentos fiquem no Brasil, você tem que fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. Sem isso, você vai ser só um produtor de commodities. Então, por isso que uma das diretrizes dali, aproveitando essa experiência do petróleo e gás, tá, e não por acaso isso está na Agência Nacional do Petróleo, é fomentar PDI nessa área de hidrogênio verde. Conteúdo local. Isso me assusta um pouco, tá? Porque conteúdo local é sempre um indutor de encarecimento de investimento. Só que não enxergue esse conteúdo local como um conteúdo local que eu tenho no petróleo e gás. Conteúdo local que eu tenho no petróleo e gás, eu tenho que produzir uma indústria local e as companhias investidoras sempre criticam essa questão das companhias locais para fins de conteúdo local. Para o hidrogênio verde, como tudo que está começando, o que a gente precisa é treinar e capacitar pessoas para trabalharem, tentar construir com uma verba de P&D novas tecnologias com patentes brasileiras para aí sim melhor disputar esses recursos públicos. A gente está falando de 8 bilhões, tá? Para serem aplicados em 5 anos. E tem também esse projeto do Reihidro, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas assim, esse conteúdo local ele é modelador e de reforma social, tá? Assim, você vai conseguir melhor aproveitar essa riqueza do petróleo e principalmente do hidrogênio verde, se você conseguir modelar um conteúdo local que mantenha no Brasil parte desses investimentos necessários. Quem dera um dia a Gulf trazer uma fábrica aqui no Brasil. É o que eu espero de produção, porque com isso, sem sombra de dúvidas, com produção desses indutores de hidrólise aqui no Brasil, o conteúdo local de qualquer projeto desse vai passar em qualquer lugar. E aquilo que a Fernanda falou um pouquinho no final, que foi fertilizantes, faz parte dessa política nacional a necessidade da independência da produção de fertilizante para fins de produção agrícola. A gente sabe que o Brasil é um grande exportador de matéria de produtos agrícolas e a gente não pode ser o maior importador de fertilizantes à medida que a gente seja o maior consumidor de fertilizantes. A gente precisa dessa independência. Hoje o problema é o gás, mas estamos tentando estabelecer melhores políticas, principalmente subsídios, quando for para a produção de fertilizantes. E essa diretriz também está na lei do hidrogênio. Os 3 pilares que eu acho que são muito importantes para a gente conversar aqui hoje, tá? Processo de certificação, tá? Isso não é uma novidade para a ANP, tá? A ANP já tem um processo de certificação do CBIO, tá? Que é um certificado que é feito para ser adquirido por distribuidoras de combustíveis com relação à meta, é a nossa descarbonização brasileira, tá? Em que produtores de biocombustíveis em geral, de biometano, eles são autorizados pela ANP e são certificados, tá, para a geração desse CBIO. Como é que é esse processo? Eu vou explicar para vocês esse processo que já existe hoje, para vocês verem que não vai ter muita diferença no processo que vai estar sendo estabelecido. A ANP ela tem uma regulação que faz o processo de certificação. Ela credencia empresas que emitem laudos de certificação e quando emitem esses laudos, eles são aprovados pela ANP para ver o grau de eficiência da geração de crédito de carbono. E, com isso, o SERPRO, que é a empresa contratada, emite esses certificados. Então, ele é um processo que já está rodando há mais de 5 anos, tá? E não vai ser muito diferente, lógico, tem as suas especificidades, a lei do hidrogênio, mas dentro da ANP é um processo que vai rodar de uma forma muito parecida com o que é hoje feito a emissão de CBIO, tá? A SB, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, a de qualidade de biocombustíveis, ela vai montar o processo, credenciar essas empresas que vão laudar o processo de certificação da produção desse hidrogênio verde e, na medida em que haja produção sobre volume, na medida que é mandatória a rastreabilidade, isso é feito por nota fiscal. Então, isso vai para o SERPRO carimba e você sai com um certificado
de produção de hidrogênio verde para todos os fins de direito. Tá? A Sandbox, tá? Apesar da lei falar da Sandbox, tá? A Sandbox é um processo regulatório um pouco diferente do que está na lei. O que a lei tratou foi da experiência regulatória, que é o quê? A ANP vai analisar o caso concreto, vai estabelecer as premissas da autorização e vai autorizar. Não vai precisar de uma regulação antes? Não. Para vocês terem uma ideia, o processo para a construção de uma regulação na ANP, ela depende de um processo burocrático, que é colocar na pauta regulatória da agenda, abrir consulta pública, fazer a regulação e em 1 ano e meio, 2 anos, você tem uma resolução pronta para ser aplicada. Tá? Então, a lei falou o seguinte, não quero essa burocracia. O projeto de hidrogênio é para ontem. Então, ANP, independente do seu processo regulatório, você é obrigada a analisar os pedidos concretos que chegam para você. Mas eu não tenho regulação. Não é para isso que a agência reguladora foi feita. A agência reguladora foi feita também para analisar os casos concretos que cheguem. Tá? Então, a lei determinou à Agência Nacional do Petróleo que, se alguém tiver interesse na aprovação de um projeto de hidrogênio, tá? Desde a emissão da lei, solicite uma reunião com a ANP. Se você tiver alguma dúvida regulatória, solicite uma reunião com a ANP, que ela vai te atender na medida do possível. Ela ainda está trabalhando no limbo. Então, há mecanismos que eu vou falar um pouquinho mais à frente de como fazer essas solicitações na Agência Nacional do Petróleo hoje no arcabouço, que a gente tem um vazio regulatório. A gente já está esperando o decreto final do ano, mas hoje o que a gente tem é um vazio regulatório. E o REHIDRO, foi como eu falei para vocês, é um REID, para quem conhece o mercado de energia, o mercado de petróleo e gás. O REID é aquele incentivo de postergação de suspensão de PIS/COFINS, que você faz os processos de importação para determinados setores. Construção de dutovias, UPGNs, processos de geração de energia elétrica. Então, você tem essa hipótese de suspensão que você pode solicitar. Que deram um nome bonito, mas é um incentivo hoje relevante para a indústria. Um ponto que eu chamo muita atenção, tá? A aplicação dos incentivos do REHIDRO ele vai começar de 1º de janeiro de 2025, com eficácia até 5 anos de quando for aprovado. Então, assim, isso já começou. Tá? É muito importante o governo corra para, além do decreto, via portaria do Ministério de Minas e Energia, regulando esse REHIDRO. Já é o primeiro passo. Tá? Novos projetos, eu sei que tem grandes projetos sendo estudados, considerando todas essas características naturais do Brasil, mas se a gente conseguir acelerar para que esse ponto de decisão desses grandes projetos no Brasil seja acomodado também com esses benefícios tributários, melhor ainda. É mais um incentivo para um gain ahead desses projetos que hoje estão sendo maturados aqui. Aqui são os princípios gerais do programa do hidrogênio: promoção do potencial nacional dos recursos energéticos, reconhecimento da diversidade, descarbonização, promoção do incentivo, desenvolvimento em mercado competitivo, busca de sinergias e parcerias de outros países e reconhecimento da contribuição na indústria nacional. O arcabouço legal e regulatório normativo, tá? O mais importante, tá? Dentro de todo esse arcabouço, é esse mapeamento que está sendo feito para exatamente o que e quem fazer o quê, tá? Isso é um mapeamento que está sendo feito, tá? Para a inclusão do hidrogênio como esse vetor energético de combustível na matriz energética com todas essas diretrizes. Eu vou passar mais rápido porque tem um pouquinho de tempo, senão a gente leva muito tempo. E aí, e isso é uma verdade. Quando a gente fala de governo, quando a gente fala das esferas de governo, quando a gente fala de regulação e a gente fala de segurança jurídica, o investidor ele quer simplicidade, ele não quer complexidade, tá? O problema é que muitas vezes o legislador, ele, na melhor das intenções, traz um sistema robusto para tentar dar essa segurança, mas muitas vezes ele assusta. Ele assusta muito o investidor. Por exemplo, quando cria um comitê com 5 câmaras temáticas para debater dos diversos assuntos, tá? O importante é desmistificar isso para o investidor. Isso aqui é debate de política. A política ela vai estar sempre alinhada com o que está sendo feito. São debates políticos que vão ser feitos, como, por exemplo, você tem um Conselho Nacional, o CNPE, que debate políticas para o setor de petróleo, gás e energia. Tá? Assim também vão ter essas câmaras temáticas do COGES, tá? Com algumas outras atribuições, mas o importante é dizer que o dia a dia de quem está investindo vai ser diretamente com a ANP e outros agentes reguladores que eventualmente possam ser inseridos, principalmente com base nessas novas regulações que vão ser feitas, tá? Novas regulamentações.
E aqui, o principal ator, tá? Até um ano atrás, o meu foco era energia, petróleo e gás natural, biocombustíveis. Há menos de um ano, eu tive que incluir na minha área de prática o hidrogênio, exatamente por conta da regulação que vai ser feita pela ANP, tá? O investidor, ele quando se planeja, ele quer entender a cabeça do regulador. Ele fala, poxa, o que o regulador está esperando? O que o regulador vai fazer? Então, ganha velocidade de tração quem já sabe se antecipar ao que o regulador vai exigir, a estratégia perante o regulador, tá? Então, assim, a ANP, e eu passei por 4 agências reguladoras, sem sombra de dúvidas, foi a agência reguladora mais estruturada na qual eu trabalhei, tá? Investimento em pessoal, investimento em equipe. O problema é que cada ano que passa, os investimentos estão caindo. Então, sim, o melhor investimento que o Estado faz para melhorar o tratamento dos investidores é investir em agências reguladoras, tá? E não é pouco recurso que o Estado recebe, tá? A União, como eu já falei para vocês, em 2023 foram 90 bilhões. Quem dera pelo menos 100 milhões disso fosse colocado com um recurso fixo dentro da ANP para ela gerar essa atração de pessoal e tempo para conseguir atender de forma rápida os investidores, não só na hora de petróleo e gás, mas principalmente na formulação dessa política nova, que é a da aplicação da execução do hidrogênio verde. Tá? Agora, a lei do hidrogênio e o Sistema Brasileiro de Certificação, tá? Como eu falei para vocês, a certificação para o hidrogênio não vai ser muito diferente do que a gente já tem do biocombustível, tá? Do CBio, tá? Você vai ter uma autoridade competente que vai estabelecer as diretrizes de políticas públicas, está com CODES, tá? A instituição acreditadora, essa vai ser a ANP, tá? Credenciamento de empresas. A ANP vai fazer o credenciamento das empresas, tá? A autoridade reguladora que vai ser supervisionada pelo CBCH2, SBCH2, que vai ser a autoridade reguladora. Vai ter a gestora dos registros, na medida do que a gente já tem o CBio, vai ser o SERPRO. A empresa certificadora vai ser aquela credenciada pela ANP para fazer a certificação, que vai submeter esses laudos para a ANP aprovar, tá? E vai ter o comprador e o produtor. A lei do hidrogênio e esse regime especial de incentivos para a produção do hidrogênio, que é o REHIDRO, tá? O REHIDRO, ele nada mais é do que o REID aplicado para a indústria do hidrogênio. Então, depois que você aprova um projeto de construção de hidrogênio, você vai fazer o fomento disso antes de ir para a Receita Federal, você submete isso ao Ministério de Minas e Energia, ele aprova o seu projeto e você fica com esse sistema que dá uma suspensão do PIS/COFINS para fins de importação de máquinas, equipamentos e serviços. Já está em vigor, ainda não tem a portaria, o que a gente espera é que logo depois do decreto saia a portaria regulamentando esse REHIDRO. No REHIDRO, ainda que a ANP não tenha ainda estabelecido a regulação adequada, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente, tem um procedimento claro para que isso seja providenciado. Meu tempo foi encerrado, deixa eu passar rapidinho, mas eu vou deixar mais para o debate, tá? Eu vou deixar depois da apresentação, tá? A ANP preparou esse relatório de implementação do marco legal, ela se antecipou e ela já mapeou dentro da ANP todas as áreas para execução de todas as competências dentro da lei do marco do hidrogênio. O principal que chama atenção é a Superintendência de Processamento de Combustíveis, tá? Hoje é ela quem faz todo o processo de autorização de refino, de unidades de processamento de gás natural, de formuladores, tá? E ela é quem está com a obrigação de fazer a autorização e aprovação desses projetos. Essa, para hoje, é a principal. A SBQ é quem vai certificar, vai ser a autoridade reguladora do Sistema Brasileiro de Certificação dentro da ANP, hoje como é também um papel do CBio, tá? Ela também vai especificar a qualidade do hidrogênio, principalmente quando ele for demandada a mistura nos dutos de distribuição. À medida que você tiver um hidrogênio, tiver um excesso de hidrogênio, até para tornar o gás natural um pouco mais verde, a especificação do hidrogênio para esses fins de mistura vai ser dado pela ANP. E esse é o ponto que eu sempre costumo pregar nas palestras que eu faço. A autorização de produção de hidrogênio de baixo carbono, ela é uma responsabilidade da ANP, tá? E na ausência de regulação, a ANP ela deve estabelecer diretrizes iniciais junto à diretoria com aprovação dos projetos e realização da diretoria colegiada. O que isso acontece? A SPC vai poder aprovar os projetos? Não, mas a competência passa para a diretoria colegiada. A superintendência ela tem uma delegação de competência que ainda não há pela regulação, mas que isso vai ser executado. Rapidamente, eu gosto muito de citar
finalizando, a Resolução 852 de 2019, que na SPC é a última regulação que tem para aprovação de projetos de refino, aprovação de processamento de plantas de processamento de gás natural, tá? Ela estabelece um processo, vocês lendo, vocês vão ver que é um processo que cabe em qualquer tipo de autorização, tá? Você não precisa de uma autorização para construção, você precisa só notificar que vai fazer a construção com esses elementos iniciais, você constrói a sua planta, você só notifica, principalmente quando tiver o REHIDRO, essa notificação é importante, para você ter o ofício, levar no MME e falar assim, eu quero o REHIDRO, e com isso você bota na Receita Federal para postergação do PIS/COFINS, e depois você vai passar por uma etapa que, seguindo o fluxo, tá? Ela é exatamente o mesmo que eventualmente vai ser cobrado por vocês. Aqui já vai estar 90% do mapa do que vai ser a autorização de operação dessas plantas de hidrogênio, tá? Muito importante. Na dúvida, tá? A ANP ainda vai regular os casos em que vai ser dispensada a autorização de operação, tá? Hoje, por exemplo, na produção de biometano, a autoprodução, a produção e a produção de biometano para geração de energia elétrica, ele não depende de autorização da ANP. Você pode ter uma planta de produção de biometano sem autorização da ANP. A ANP agora está com a missão, isso é uma competência legal, mas a ANP está com a missão de estabelecer essas premissas. Na dúvida, é um grande projeto? É um investimento grande? Marca uma reunião, faz a comunicação inicial de construção do projeto para ter os benefícios fiscais. E obrigado, pessoal.